natural, ao passo que uma explicação prévia tem o efeito de destruir as ideias preconcebidas e de mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade do fenômeno, que, assim, é compreendido antes de ser visto. Ora, desde que se reconhece a possibilidade de um fato, 3/4 da convicção estão assegurados. 30. Será útil tentar convencer um incrédulo obstinado? Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes, a insistência em querer convencê-lo leva a crer em sua importância pessoal, o que constitui razão para que ele se obstine ainda mais. Com relação ao que não se convenceu pelo raciocínio nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Deve-se deixar à providência o encargo de encaminhá-lo às circunstâncias mais favoráveis. Há tanta gente querendo receber a luz. Por que perder tempo com os que a repelem? Dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo de suas conversões, multiplicando-se, vencerá mais facilmente as resistências do que as palavras. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Essa é a sua missão e aí ele encontrará a verdadeira satisfação. O espiritismo está no ar, espalha-se pela força das coisas, porque torna felizes os que o professam. Quando seus adversários sistemáticos o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre seus próprios amigos, compreenderão o isolamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou a render-se. 31. Para se proceder, no ensino do Espiritismo, como se procederia com relação às ciências ordinárias, seria preciso passar em revista toda a série dos fenômenos que possam produzir-se, começando pelos mais simples, para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ora, isto não é possível, porque não se pode fazer um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou de química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade e quase sempre se tem a certeza de poder regular-se os seus efeitos. No espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que nos provam, a cada instante, que não estão submetidas aos nossos caprichos. É preciso, pois, observar, esperar os resultados e colhê-los enquanto se verificam. É por isso que dizemos, alto e bom som, que quem quer que sem vaidações obter a vontade só pode ser ignorante ou impostor. Esta é a razão por que o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo, nem se apresentará nos teatros de feira. Há mesmo qualquer coisa de lógico em supor-se que os espíritos venham exibir-se e submeter-se a investigações, como objetos de curiosidade. Pode acontecer que os fenômenos não ocorram quando mais os desejamos, ou que se apresentem numa ordem muito diversa da que gostaríamos. Acrescentemos ainda que, para serem obtidos, há a necessidade da intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais, que variam ao infinito, conforme a aptidão dos indivíduos. Ora, como é extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso aumenta a dificuldade, pois precisaríamos ter sempre à mão uma verdadeira coleção de médiuns, o que não é possível. O meio de prevenir esse inconveniente é muito simples. Basta começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são apreciados e explicados, compreende-se a sua possibilidade e se sabe em que condições podem produzir-se. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, nada terão que surpreenda. Esse caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar muitas decepções ao experimentador. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e não precisará conquistar a experiência à sua própria custa. Desde que nos ocupamos com o espiritismo, foram tantas as pessoas que vieram ter conosco que seria difícil calcular o seu número. Entre elas, quantas se conservaram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais positivos e só mais tarde se convenceram,
mediante uma explicação racional, quantas outras se predispuseram à convicção, pelo raciocínio, quantas, enfim, se convenceram sem nada terem visto, unicamente porque haviam compreendido. Falamos, portanto, por experiência, e por isso afirmamos que o melhor método de ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos. É o método que seguimos em nossas lições e pelo qual só temos que nos felicitar. 32. O estudo prévio da teoria apresenta ainda outra vantagem, a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que começa por ver uma mesa girar, ou a bater, se sente mais inclinado à zombaria, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Temos notado sempre que os que creem, antes de ter visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem. Dando maior atenção ao fundo do que à forma, para eles a parte filosófica é o principal, sendo acessórios os fenômenos propriamente ditos. Chegam mesmo a dizer que se os fenômenos não existissem, nem por isso esta filosofia deixaria de ser a única que resolve todos os problemas até hoje insolúveis, que só ela apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. Como é natural, preferem uma doutrina que realmente explica, as que nada explicam, ou explicam mal. Quem quer que reflita compreende perfeitamente que se poderiam deixar de lado as manifestações, sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações corroboram e confirmam o espiritismo, porém, não constituem a sua base essencial. O observador criterioso não as repele, ao contrário, aguarda circunstâncias favoráveis, que lhe permitam testemunhá-las. A prova disso é que grande número de pessoas, antes de ouvirem falar das manifestações, já tinham a intuição dessa doutrina, que não fez mais do que lhes dar um corpo, uma conjunto às suas ideias. 33. Aliás, não seria exato dizer-se que os que começam pela teoria se privam do objeto das observações práticas. Pelo contrário, os fenômenos não lhes faltam e, certamente, os que eles dispõem têm mais peso aos seus olhos do que os que pudessem vir a ser produzidos em sua presença. Referimos-nos aos numerosos fatos das manifestações espontâneas, de que falaremos nos capítulos seguintes. Raras são as pessoas que não as conhecem, ao menos por ouvir dizer, e muitas as que observaram os fatos espíritas, sem lhe prestar a devida atenção. A teoria vem lhes dar a explicação. E afirmamos que esses fatos têm grande peso, quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supô-los devidos a arranjos, nem a conivências. Mesmo que os fenômenos provocados não existissem, nem por isso deixaria de haver os espontâneos e o espiritismo já se daria por satisfeito se apenas servisse para lhes oferecer uma solução racional. Assim, a maioria dos que leem previamente reportam suas recordações a esses fatos, que são para eles uma confirmação da teoria. 34. Enganar-se-ia redondamente quanto à nossa maneira de ver, quem imaginasse que estamos aconselhando que se desprezem os fatos. Foi pelos fatos que chegamos à teoria. É certo que para isso tivemos de nos consagrar um trabalho assíduo durante vários anos e de fazer milhares de observações. Mas justamente porque os fatos nos serviam e nos servem todos os dias seríamos inconsequentes conosco mesmo se contestássemos a sua importância, sobretudo agora, quando fazemos um livro para torná-los conhecidos de todos. Dizemos apenas que, sem o raciocínio, eles não bastam para levar as pessoas à convicção, que uma explicação prévia, pondo fim às prevenções e mostrando que os fatos não se contrapõem à razão, predispõe os indivíduos a aceitá-los. Tanto isto é verdade que em 10 pessoas completamente novatas no assunto, que assistam a uma sessão de experimentação, ainda que das mais satisfatórias na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estar convencidas e algumas mais incrédulas do que antes, porque as experiências não corresponderam ao que esperavam.
dar-se-á o inverso com as que puderem compreender os fatos, mediante conhecimento teórico antecipado. Para estas pessoas, a teoria constitui um meio de controle, sem que coisa alguma as surpreenda, nem mesmo em sucesso, porque sabem em que condições os fenômenos se produzem e que não se deve exigir deles o que não podem dar. A compreensão prévia dos fatos não só as torna capazes de perceberem todas as anomalias, mas também de apanharem uma infinidade de detalhes, de matizes quase sempre delicados, que lhes servirão de elementos de convicção, mas que escapam ao observador ignorante. São esses os motivos que nos levam a somente admitir em nossas sessões experimentais indivíduos que possuam suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, pois estamos convencidos de que os outros perderiam o seu tempo, ou nos fariam perder o nosso. 35. Aos que quiserem essas noções preliminares, pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Primeira, o que é o Espiritismo? Esta brochura, de uma centena de páginas somente, é uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, uma visão geral que permite ao leitor abranger o conjunto dentro de um quadro restrito. Em poucas palavras, ele percebe o seu objetivo e pode julgar o seu alcance. Além disso, aí se encontram respostas às principais questões ou objeções que os novatos costumam fazer. Esta primeira leitura, que consome muito pouco tempo, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Segunda, o Livro dos Espíritos, contém a doutrina completa, tal como a ditaram os próprios Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do homem, a iniciação no conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida de além-túmulo. Quem o lê compreende que o Espiritismo tem um fim sério, que não constitui frívolo passatempo. Terceira, o Livro dos Médiuns, destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes o conhecimento dos meios mais apropriados para se comunicarem com os espíritos. É um guia, tanto para os médiuns como para os evocadores, e o complemento de O Livro dos Espíritos. Quarta, Revista Espírita, variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados, que completam o que se encontra nas duas obras precedentes, e que representam, de certo modo, a sua aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que a daquelas obras, porém será mais proveitosa e, sobretudo, mais inteligível, se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Isto pelo que nos diz respeito. Os que desejem conhecer tudo de uma ciência devem ler necessariamente tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou, pelo menos, as coisas principais, não se limitando a um único autor. Deve mesmo ler os prós e os contras, as críticas como as apologias, iniciar-se nos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Sob esse aspecto, não preconizamos, nem criticamos obra alguma, pois não queremos influenciar, de nenhum modo, a opinião que dela se possa formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamo-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Compete ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Capítulo 4. Sistemas. 36. Quando os estranhos fenômenos do espiritismo começaram a produzir-se, ou, dizendo melhor, quando esses fenômenos voltaram a repetir-se nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida sobre a sua realidade e, mais ainda, sobre a causa que lhes dava origem. A partir do momento em que foram comprovados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos puderam fazer, cada um passou a interpretá-los a seu modo, de acordo com as suas ideias pessoais, suas crenças, ou suas prevenções. Daí o aparecimento de numerosos sistemas, que uma observação mais atenta viria a reduzir ao seu justo valor.
Os adversários do espiritismo julgaram encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritos não se entendiam entre si. Era uma razão muito pobre, desde que se reflita que os primeiros passos de qualquer ciência são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido a reunião e a coordenação dos fatos, sobre os quais se possa afirmar a opinião. À medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos com relação aos pontos fundamentais, quando não sobre os detalhes. Foi o que aconteceu com o espiritismo, que não podia fugir à lei comum e tinha mesmo que se prestar, por sua natureza mais do que qualquer outro assunto, à diversidade das interpretações. Pode-se até dizer que, a esse respeito, ele andou mais depressa do que as outras ciências mais antigas, do que a medicina, por exemplo, que ainda hoje divide os maiores sábios. 37. Para acompanhar a marcha progressiva das ideias, de maneira metódica, convém colocar na primeira linha dos sistemas os que se podem classificar como sistemas de negação, isto é, os dos adversários do espiritismo. Já refutamos as suas objeções na introdução e na conclusão do Livro dos Espíritos, bem como no opúsculo que intitulamos O que é o Espiritismo. Seria supérfluo voltar ao assunto aqui. Limitar-nos-emos a lembrar, em duas palavras, os motivos sobre os quais eles se apoiam. Os fenômenos espíritas são de duas espécies, os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos, por não admitirem coisa alguma fora da matéria, compreende-se que os adversários neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam do ponto de vista em que se colocam e seus argumentos podem ser resumidos nos 4 sistemas seguintes. 38. Sistema do charlatanismo. Entre os antagonistas do espiritismo, muitos atribuem aqueles efeitos ao embuste, pela razão de que alguns puderam ser imitados. Esta suposição transformaria todos os espíritas em mistificados e todos os médiuns em mistificadores, independentemente da posição, do caráter, do saber e da honradez das pessoas. Se isto merecesse resposta, diríamos que alguns fenômenos da física também são imitados pelos prestidigitadores, o que nada prova contra a verdadeira ciência. Além disso, há pessoas cujo caráter afasta toda suspeita de fraude e que seria dar provas de incivilidade e falta de urbanidade alguém vir dizer-lhes na face que são cúmplices do charlatanismo. Num salão muito respeitado, um senhor, que se dizia bem educado, tendo-se permitido fazer uma reflexão dessa natureza, ouviu da dona da casa o seguinte: Senhor, já que não estáis satisfeito, vosso dinheiro vos será restituído à porta. E, com um gesto, lhe indicou o melhor que tinha a fazer. Dever-se-á concluir por isso que nunca houve abuso. Para crê-lo, seria necessário admitir-se que os homens são perfeitos. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais santas. Porque não abusariam de espiritismo? Porém, o mau uso que se faça de uma coisa não é motivo para que ela seja prejulgada desfavoravelmente. Para se julgar da boa fé com que as pessoas atuam e, desse modo, chegar-se à convicção, deve-se atentar nas razões que determinaram o seu procedimento. Onde não há especulação, o charlatanismo nada tem a fazer. 39. Sistema da loucura. Alguns, por condescendência, concordam em pôr de lado a suspeita de embuste, mas sustentam que os que não iludem são iludidos, o que equivale a chamá-los de imbecis. Quando os incrédulos falam sem rodeios, declaram, pura e simplesmente, que os que creem são loucos, atribuindo-se desse modo e sem qualquer cerimônia, o privilégio do bom senso. Esse é o grande argumento dos que não encontram nenhuma razão plausível a apresentar. Afinal, semelhante maneira de atacar se tornou ridícula, tal a sua banalidade, e não merece que se perca tempo em refutá-la. Os próprios espíritas pouco se importam com isso, tomam corajosamente seu partido e se consolam,
lembrando-se de que tem por companheiros de infortúnio muitas pessoas de mérito incontestável. Realmente, é preciso convir em que essa loucura, se loucura existe, apresenta uma característica muito singular, a de atingir de preferência as classes instruídas, em cujo seio se encontra, até o presente, a imensa maioria dos adeptos do espiritismo. Se, nesse números, se manifestam algumas excentricidades, elas nada provam contra a doutrina, do mesmo modo que os loucos religiosos nada provam contra a religião, nem os melomaníacos contra a música, ou os loucos matemáticos contra a matemática. Todas as ideias que sempre tiveram fanáticos exagerados, e é preciso que se seja dotado de juízo muito obtuso, para confundir o exagero de uma coisa com a própria coisa. Para mais amplas explicações a este respeito, recomendamos ao leitor a nossa brochura, O que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, Introdução, parágrafo XV. 40. Sistema de alucinação. Outra opinião, menos ofensiva por trazer um ligeiro colorido científico, consiste em atribuir os fenômenos a uma ilusão dos sentidos. Assim, o observador estaria de muita boa fé, apenas julgaria ver o que não vê. Quando diz que viu uma mesa levantar-se e manter-se no ar, sem ponto de apoio, na verdade a mesa nem sequer se mexeu. Ele a viu no ar, por efeito de uma espécie de miragem, ou por uma refração, semelhante a que nos faz ver, na água, um astro ou um objeto qualquer fora da sua posição real. Isto, a rigor, seria possível, mas, os que já testemunharam fenômenos espíritas puderam certificar-se do isolamento da mesa suspensa, passando por debaixo dela, o que parece difícil de se conseguir, caso o móvel não tivesse deixado o solo. Por outro lado, muitas vezes já aconteceu de a mesa quebrar-se, ao cair. Dirão, também, que isso é um simples efeito de óptica. Uma causa fisiológica bem conhecida pode fazer, sem dúvida, que uma pessoa julgue ver em movimento um objeto que não se moveu, ou que ela própria suponha mover-se, embora permaneça imóvel. Mas, quando muitas pessoas, colocadas em volta de uma mesa, a veem arrastada por um movimento tão rápido que se torna difícil acompanhá-la, e que algumas sejam até mesmo derrubadas, poder-se-á dizer que todas foram acometidas de vertigem, como o bêbado, que acredita estar vendo passar diante dos olhos a própria casa em que reside. 41. Sistema do músculo estalante. Se as coisas se passassem assim, com relação à visão, não poderiam dar-se de outro modo, pelo que respeita à audição. Quando pancadas são ouvidas por toda uma assembleia, não há como atribuí-las razoavelmente a uma ilusão. Descartamos, evidentemente, toda a ideia de fraude, supondo que uma atenta observação tenha verificado a impossibilidade de qualquer causa fortuita ou material na gênese das pancadas. É verdade que um sábio médico deu uma explicação desse fenômeno, categórica em sua opinião. A causa, disse ele, está nas contrações, voluntárias ou involuntárias, do tendão do músculo pequeno perôneo. E entra nas mais completas minúcias anatômicas para demonstrar o mecanismo pelo qual esse tendão é capaz de produzir os ruídos, imitar o rufo do tambor e, até, executar áreas ritmadas. Conclui daí que os que julgam ouvir pancadas numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato, em si mesmo, não é novo. Infelizmente para o autor dessa pretensa descoberta, sua teoria é incapaz de explicar todos os casos. Digamos, em primeiro lugar, que os que gozam da estranha faculdade de fazer que o seu músculo pequeno perôneo, ou qualquer outro, estale à vontade, ou execute áreas por esse meio, são indivíduos excepcionais, enquanto é muito comum a aptidão para fazer que uma mesa dê pancadas. Além disso, nem todas as pessoas que desfrutam desta última faculdade são dotadas da primeira. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu de explicar como o estalido muscular de uma pessoa imóvel e afastada da mesa pode produzir nela vibrações sensíveis ao tato, como esse ruído pode repercutir,
à vontade dos assistentes, nas diferentes partes da mesa, nos outros móveis, nas paredes, no forro etc. E como, finalmente, a ação daquele músculo pode atingir uma mesa em que ninguém toca e fazê-la mover-se. Essa explicação, aliás, se realmente explicasse alguma coisa, apenas invalidaria o fenômeno das pancadas, não se aplicando de maneira alguma a qualquer dos outros muitos modos de comunicação. De tudo isso concluímos que o autor julgou sem ter visto, ou sem ter observado tudo e observado bem. É sempre lamentável que homens de ciência se precipitem a dar, sobre o que não conhecem, explicações que os fatos podem desmentir. O próprio saber de que dispõem deveria torná-los mais comedidos em seus juízos, já que esse saber lhes amplia os limites do desconhecido. 42. Sistema das causas físicas. Aqui saímos do sistema da negação absoluta. Constatada a realidade dos fenômenos, a primeira ideia que naturalmente ocorreu ao espírito dos que os verificaram foi de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade, ou à ação de um fluido qualquer, numa palavra, a uma causa inteiramente física e material. Esta opinião nada apresentava de racional e teria prevalecido, se o fenômeno se tivesse limitado a efeitos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo confirmá-la, a do aumento que, em certos casos, experimentava força atuante, na razão direta do número das pessoas presentes. Assim, cada uma delas podia ser considerada como um dos elementos de uma pilha elétrica humana. Já dissemos que o que caracteriza uma teoria verdadeira é poder explicar a razão de todos os fatos. Se, porém, um só fato que seja contradiz, é que ela é falsa, incompleta, ou por demais absoluta. Foi o que logo se reconheceu quanto a esta teoria. Os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Deviam, pois, ter uma causa inteligente. Desde que o efeito deixava de ser puramente físico, a causa, por isso mesmo, tinha que ser outra. Tanto é assim, que o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado, persistindo apenas entre os que julgam a priori, sem nada terem visto. O ponto capital, portanto, consiste em verificar se a ação inteligente, cuja realidade é capaz de convencer qualquer pessoa que se der ao trabalho de observar. 43. Sistema do reflexo. Reconhecida a ação inteligente, restava saber de onde provinha essa inteligência. Julgou-se que bem podia ser a do médium, ou a dos assistentes, a se refletirem, como fazem as ondas sonoras. Isso era possível e só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas notemos, antes de tudo, que esse sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta, seria preciso que se admitisse, no homem, a existência de um princípio exterior ao organismo. Se o pensamento manifestado fosse sempre dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Ora, mesmo reduzido a essa proporção, o fenômeno já não seria do mais alto interesse. O pensamento a repercutir num corpo inerte e a se traduzir pelo movimento e pelo ruído não seria um fato bastante notável. Já não haveria aí o que citasse a curiosidade dos sábios. Porque então o desprezaram, eles que se consomem na pesquisa de uma simples fibra nervosa. Só a experiência, dizemos, podia confirmar ou condenar essa teoria e a experiência condenou, porque demonstra, a cada instante com os fatos mais positivos, que o pensamento expresso pelo ser invisível, não somente pode ser estranho ao dos assistentes, mas quase sempre lhes inteiramente contrário, que contradiz todas as ideias preconcebidas e frustra todas as previsões. De fato, quando penso no branco e me falo em preto, é difícil acreditar que a resposta provenha de mim mesmo. Os que se apoiam nesta teoria costumam invocar certos casos de perfeita identidade entre o pensamento manifestado e o dos assistentes.
Mas que prova isso, senão que os assistentes podem pensar com uma inteligência que se comunica? Não há por que se pretender que as duas opiniões devam ser sempre opostas. Quando, no curso de uma conversação, o interlocutor emite um pensamento análogo ao vosso, direis, por isso, que tal pensamento provém de vós. Bastam alguns exemplos em contrário, bem constatados, para provar que essa teoria não pode ser absoluta. Como explicar, pela reflexão do pensamento, as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever? As respostas do mais alto alcance filosófico, obtidas por indivíduos iletrados? As respostas dadas a perguntas mentais, ou em língua que o médium desconhece, e mil outros fatos que não podem deixar dúvida sobre a independência da inteligência que se manifesta. A opinião oposta só pode resultar de falta de observação. Se a presença de uma inteligência diferente da dos médiums está provada moralmente pela natureza das respostas, também está provada, materialmente, pelo fenômeno da escrita direta, isto é, da escrita obtida espontaneamente, sem caneta nem lápis, sem contato e apesar de todas as precauções tomadas contra qualquer subterfúgio. O caráter inteligente não pode ser posto em dúvida. Logo, há nele mais alguma coisa do que uma ação fluídica. Depois, a espontaneidade do pensamento expresso contra toda expectativa e sem que alguma questão tenha sido formulada, não permite que se possa tomá-lo como um reflexo do pensamento dos assistentes. Em alguns casos, o sistema do reflexo é muito desagradável. Quando, numa reunião de pessoas honestas, surge inesperadamente uma dessas comunicações de revoltante falta de urbanidade, atribuí-la a um dos assistentes seria cometer grave indelicadeza, e é provável que todos a repudiassem imediatamente. Veja-se o Livro dos Espíritos, Introdução, parágrafo 16. 44. Sistema da alma coletiva, é uma variante do precedente. Segundo esse sistema, apenas a alma do médium se manifesta, porém, identificada com a de muitos outros vivos, presentes ou ausentes, para formar uma todo coletivo que reuniria as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Embora a brochura que expõe essa teoria se intitule A Luz, o seu estilo nos pareceu bastante obscuro. Confessamos que quase não a compreendemos e dela falamos unicamente de memória. Em suma, trata-se de uma opinião pessoal, como tantas outras e que conta poucos prosélitos. Pelo nome de Ematerpse, o autor designa o ser coletivo criado pela sua imaginação. Por epígrafe, tomou a seguinte sentença: nada é oculto que não venha a ser conhecido. Esta proposição é evidentemente falsa, pois há uma infinidade de coisas que o homem não pode nem deve saber, e bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. 45. Sistema sonambúlico. Este sistema teve mais partidários e ainda conta alguns. Como anterior, admite que todas as comunicações inteligentes provêm da alma ou espírito do médium. Mas para explicar o fato de o médium tratar de assuntos que estão fora do âmbito de seus conhecimentos, em vez de supô-lo dotado de uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma superexcitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático que exalta e desenvolve a sua inteligência. Não se pode negar, em certos casos, a influência desta causa. Quem, porém, tem observado como opera a maioria dos médiuns, sabe perfeitamente que aquela causa não explica todos os fatos, que ela constitui exceção e não regra. Poder-se-ia acreditar que fosse assim, se o médium tivesse sempre o ar de inspirado ou de estático, aparência que ele poderia perfeitamente simular, se quisesse representar uma comédia. Como, porém, se há de crer na inspiração, quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a mínima consciência do que está obtendo, sem a menor emoção, sem se ocupar com o que faz, distraído, rindo e conversando de uma coisa e de outra.
Concebe-se a superexcitação das ideias, mas não se compreende que ela possa fazer que uma pessoa escreva sem saber escrever e, ainda menos, quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com auxílio de uma prancheta, de uma cesta. No curso desta obra, teremos ocasião de mostrar a parte que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Todavia, são tão numerosos e evidentes os fatos em que a inteligência estranha se revela por meio de sinais incontestáveis, que não podem deixar dúvidas a respeito. O erro da maior parte dos sistemas que surgiram nos primeiros tempos do Espiritismo deveu-se ao fato de haverem tirado conclusões gerais, a partir de alguns fatos isolados. 46. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Entramos aqui numa outra ordem de ideias. Comprovada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. Sem dúvida, o meio mais simples consistia em lhe perguntar isso. Algumas pessoas, contudo, entenderam que esse processo não oferecia garantia suficiente e só quiseram ver nas manifestações uma obra diabólica. Segundo essas pessoas, apenas o diabo, ou o demônio, pode comunicar-se. Embora esse sistema encontre poucos ecos atualmente, gozou por certo tempo de algum crédito, em virtude do próprio caráter dos que tentaram fazer que ele prevalecesse. Salientamos, no entanto, que os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados entre os adversários do espiritismo, ao contrário. Sejam demônios ou anjos, os seres que se comunicam são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é admitir a possibilidade de comunicação do mundo visível com o mundo invisível, ou, pelo menos, com uma parte deste último. Compreende-se que a crença na comunicação exclusiva dos demônios, por mais irracional que seja, não tivesse parecido impossível aos que consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Desde, porém, que se sabe que os espíritos são simplesmente as almas dos homens que já viveram, ela perdeu todo o seu prestígio e, pode-se dizer, toda a verossimilhança. Admiti-la seria reconhecer que todas essas almas eram demônios, embora fossem as de um pai, de um filho ou de um amigo. E que nós mesmos, morrendo, nos tornaríamos demônios, doutrina pouco lisonjeira e nada consoladora para muita gente. Será bem difícil convencer uma mãe de que o filho querido que ela perdeu, e que lhe vem dar, depois da morte, provas de sua afeição e de sua identidade, seja um demônio. É verdade que, entre os espíritos, existem os que são muito maus e que não valem mais do que os chamados demônios. Por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus que, pelo simples fato de morrerem, não se tornam bons imediatamente. A questão está em saber se só eles podem comunicar-se conosco. Aos que pensam assim, dirigimos as seguintes perguntas. Primeira, há ou não espíritos bons e maus? Segunda, Deus é ou não é mais poderoso do que os espíritos maus, ou do que os demônios, se assim lhes quiserdes chamar. Terceira, afirmar que só os espíritos maus se comunicam é dizer que os bons não o podem fazer. Sendo assim, de duas uma, ou isto se dá pela vontade, ou contra a vontade de Deus. Se é contra sua vontade, os espíritos maus são mais poderosos do que ele, se é por sua vontade, porque Deus, em sua bondade, não permitiria que os bons fizessem o mesmo, para contrabalançar a influência dos outros. Quarta, que provas podeis apresentar da impossibilidade de os espíritos bons se comunicarem conosco? Quinta, quando vos opomos à sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa de todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos, realmente, haver espíritos hipócritas, que dão à sua linguagem um falso verniz de sabedoria. Mas admitis que a ignorância possa simular o verdadeiro saber e uma natureza má imitar a verdadeira virtude, sem deixar vestígio que denuncie a fraude. Sexta, se apenas o demônio se comunica, e sendo ele o inimigo de Deus e dos homens,
porque recomenda que se ore a Deus, que nos submetamos à vontade de Deus, que suportemos sem queixas as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras, nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo, em suma, que façamos tudo o que é preciso para destruir o seu império. Se é demônio quem dá semelhantes conselhos, temos de admitir que, por mais manhoso que seja, ele é bastante inábil ao fornecer armas contra si mesmo. Sétima, visto que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não será mais lógico admitir-se que Deus permite umas para nos experimentar e outras para nos aconselhar ao bem? Oitava, que diríeis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e conselhos perniciosos, que o afastasse de si e o proibisse de ter contato com as pessoas que pudessem desviá-lo do mal? Um bom pai não faria isso. Será lógico, então, admitir-se que Deus, a bondade por excelência, faça menos do que faria um homem? Nona, a Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de outros santos, em aparições, visões, comunicações orais etc. Esta crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios. Acreditamos que algumas pessoas hajam professado de boa fé essa teoria, mas também cremos que muitos a adotaram unicamente para não terem que se ocupar com estas coisas, em virtude das más comunicações que todos estão sujeitos a receber. Dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram aterrorizar, mais ou menos como se faz com uma criança quem se diz, não toques nisto, porque queima. A intenção pode ter sido louvável, mas não atingiu o objetivo, visto que a proibição só serve para excitar a curiosidade e o temor do diabo já não reprime quase ninguém. Todos querem vê-lo, ao menos para saber como é feito e ficam muito espantados por não o acharem tão feio como imaginavam. E não se poderia achar também outro motivo para essa teoria exclusiva do diabo. Para muitas pessoas estão errados todos os que não pensam igual a elas. Ora, os que pretendem que todas as comunicações são obra do demônio não serão induzidos a isso pelo receio de que os espíritos não estejam de acordo com eles sobre todos os pontos, mas ainda sobre os que se referem aos interesses deste mundo, do que sobre os que dizem respeito aos interesses do outro. Não podendo negar os fatos, quiseram apresentá-los sob forma assustadora, mas esse meio não produziu melhor resultado do que os outros. Onde o temor do ridículo é impotente, deve-se deixar que as coisas sigam seu curso. O muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Alcorão, certamente acreditaria tratar-se de um espírito mau. O mesmo se daria com um judeu, no tocante a algumas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos um deles dizer que o espírito que se comunicava só podia ser o diabo, porque se dava ao luxo de pensar de modo diverso do dele, acerca do poder temporal, embora só houvesse pregado a caridade, a tolerância, o amor ao próximo e a abnegação das coisas deste mundo, que o Cristo ensinou em suas máximas. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens e não sendo estes perfeitos, deve-se concluir que há espíritos igualmente imperfeitos, cujo caráter se reflete nas suas comunicações. Entre eles, é incontestável a existência de espíritos maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais é preciso que estejamos em guarda. Mas o fato de se encontrarem homens perversos no mundo é motivo para nos afastarmos de toda a sociedade. Deus nos deu a razão e o discernimento para apreciarmos os espíritos e os homens. O melhor meio de nos precavermos contra os inconvenientes que a prática do espiritismo pode apresentar consiste em fazê-lo compreendido, e não em proibir o seu exercício. Um temor imaginário só impressiona por um instante e não atinge a todos, ao passo que todos compreendem a realidade claramente demonstrada. 47. Sistema otimista. Ao lado dos que só veem nesses fenômenos a ação dos demônios, existem outros que só viram a manifestação dos espíritos bons.
presumem que a alma, por se achar liberta da matéria, deve possuir a soberana ciência e a soberana sabedoria, já que não dispõe mais de nenhum véu a lhe encobrir as coisas. A confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido, para muitas pessoas, a causa de não poucas decepções. Esses aprenderão à própria custa a desconfiar de certos espíritos e a não confiar em certos homens. 48. Sistema Uniespírito ou Monoespírita. Uma variedade do sistema otimista consiste na crença de que um único espírito se comunica com os homens, sendo esse espírito Cristo, que é o protetor da terra. Diante das comunicações da mais baixa trivialidade, de revoltante grosseria, cheias de malevolência e de maldade, haveria profanação e impiedade em supor-se que pudessem emanar do espírito do bem por excelência. Ainda se poderia admitir ilusão, se os que assim creiam só tivessem recebido comunicações inatacáveis. A maioria deles, porém, confessa ter recebido algumas muito ruins, explicando tratar-se de uma prova que o espírito bom se submete, ao lhes ditar coisas absurdas. Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas excelentes para tentar, outros pensam que só a Jesus se manifesta e que pode dizer coisas abomináveis, para experimentar os homens. Entre estas duas opiniões tão opostas, quem decidirá? O bom senso e a experiência. Dizemos, a experiência, porque é impossível que os que professam ideias tão exclusivas tenham visto tudo e visto bem. Quando lhes objetamos com os fatos de identidade, que atestam, por meio de manifestações escritas, visuais ou outras, a presença de parentes, amigos ou conhecidos, respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo, segundo uns, o Cristo, segundo outros, que toma todas as formas. Mas não nos dizem por que razão os outros espíritos não podem comunicar-se, e com que objetivo o espírito de verdade viria nos enganar, apresentando-se sob falsas aparências para iludir uma pobre mãe, fazendo-lhe crer que tem ao seu lado o filho por quem derrama lágrimas. A razão se nega a admitir que o mais santo de todos os espíritos se rebaixe a ponto de representar semelhante comédia. Além disso, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não seria tirar do espiritismo o que ele tem de mais suave, a consolação dos aflitos. Digamos, pura e simplesmente, que tal sistema é irracional e não suporta exame sério. 49. Sistema multiespírito ou poliespírita. Todos os sistemas que passamos em revista, sem excetuar os de sentido negativo, apoiam-se em algumas observações, embora incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa for vermelha de um lado e branca do outro, aquele que houver visto apenas por um lado afirmará que ela é vermelha, outro declarará que é branca. Ambos estarão em erro e terão razão. No entanto, aquele que a tenha visto dos dois lados dirá que a casa é vermelha e branca e só ele estará com a verdade. Dá-se a mesma coisa com a opinião que se forme do espiritismo, pode ser verdadeira, com relação a certos aspectos, e falsa, se generalizarem o que é parcial, se tomarem como regra o que constitui exceção, e como todo o que é apenas parte. É por isso que dizemos, quem quiser estudar seriamente esta ciência, deve observar muito e durante muito tempo. Só o tempo lhe permitirá apanhar os detalhes, notar os matizes delicados, observar uma porção de fatos característicos, que lhe serão outro tantos raios de luz. Se, porém, se detiver na superfície, expõe-se a formular juízo prematuro e, conseguintemente, errôneo. Eis aqui as consequências gerais deduzidas de uma observação completa e que agora formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, visto que os sistemas restritivos não passam de opiniões isoladas. Primeira, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou seja, pelos espíritos. Segunda, os espíritos constituem um mundo invisível, estão em toda parte, povoam os espaços infinitos,
Muitos estão continuamente à nossa volta e com eles nos achamos em contato. Terceira, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral e são uma das potências da natureza. Quarta, os espíritos não são seres à parte na criação, mas as almas dos que viveram na Terra, ou em outros mundos, e que se despojaram do invólucro corpóreo. Conseguintemente, as almas dos homens são espíritos encarnados, e nós, morrendo, nos tornamos espíritos. Quinta, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Sexta, todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição, mas, como têm livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, segundo os esforços e a vontade de cada um. Sétima, são felizes ou infelizes, de acordo com o bem ou o mal que praticaram durante a vida e com o grau de adiantamento a que chegaram. A felicidade perfeita e sem mescla é privilégio dos espíritos que atingiram o grau supremo da perfeição. Oitava, todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens. O número dos que podem comunicar-se é indefinido. Nona, os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumento e de intérpretes. Décima, reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas proveitosas. Tudo neles lhes atesta a elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem a marca da imperfeição e da ignorância. Os diferentes graus por que passam os espíritos se acham indicados na escala Espírito Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, questão 100. O estudo dessa classificação é indispensável para se apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, assim como suas boas e más qualidades. 50. Sistema da alma material, consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos uma do outro, ou, melhor, o perispírito seria a própria alma, a se depurar gradualmente por meio das transmigrações sucessivas, como o álcool se depura por meio de diversas destilações. A doutrina espírita, entretanto, considera o perispírito como envoltório fluídico da alma ou do espírito. Sendo matéria o perispírito, embora muito etérea, a alma seria de uma natureza material mais ou menos essencial, de acordo com o grau de sua purificação. Este sistema não invalida nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, visto nada alterar com relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas. Como a alma e o perispírito formam um todo, sob a denominação de espírito, a exemplo da semente e da polpa, que também formam um todo sob o nome de fruto, toda a questão se resume em considerar o todo como homogêneo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Como se vê, tal opinião não leva a consequência alguma e, se dela nos ocupamos, foi porque encontramos pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não passa, afinal, de simples interpretação de palavras. Semelhante modo de ver, aliás muito restrito, mesmo que se achasse mais generalizado, não constituiria uma cisão entre os espíritas, do mesmo modo que as duas teorias da emissão e das ondulações da luz não dividem os físicos. Os que quisessem formar grupo à parte, por uma questão tão pueril, provariam, só com isso, que ligam mais importância ao acessório do que ao principal e que se acham compelidos à desunião por espíritos que não podem ser bons, visto que os espíritos bons jamais insuflam acrimônia e a cisânia. É por isso que conclamamos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra tais sugestões e a não darem a certos pormenores mais importância do que merecem. O essencial é o fundo. Não obstante, sentimos-nos na obrigação de dizer algumas palavras acerca dos fundamentos em que repousa a opinião dos que consideram a alma e o perispírito como coisas distintas. Ela se baseia no ensino dos espíritos, que nunca divergem a esse respeito.
referimos-nos aos espíritos esclarecidos, porquanto, entre os espíritos em geral, há uma multidão que não sabe mais e até sabe menos do que os homens, ao passo que a teoria contrária de concepção humana. Não inventamos, nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a experiência nos a confirmou. O Livro dos Espíritos, questão 93. Apoia-se também no estudo das sensações dos espíritos, o Livro dos Espíritos, questão 257, e, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis que, segundo outra opinião, implicaria a solidificação e a desagregação das partes constitutivas da alma e, por conseguinte, a sua desorganização. Além disso, seria preciso admitir-se que esta matéria, que pode ser percebida pelos nossos sentidos, fosse o próprio princípio inteligente, o que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma ou a roupa com o corpo. Quanto à natureza íntima da alma, nada sabemos. Quando se diz que a alma é imaterial, deve-se entendê-lo em sentido relativo, não em sentido absoluto, visto que a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma, o espírito, é alguma coisa. Isto equivale a dizer que sua essência é de tal modo superior que não apresenta qualquer analogia com o que chamamos matéria, de forma que, para nós, ela é imaterial. O Livro dos Espíritos, questões 23 e 82. 51. Eis a resposta de um espírito a respeito deste assunto. O que uns chamam perispírito, outros chamam envoltório material fluídico. Para me fazer compreendido de maneira mais lógica, eu diria que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados, pois os espíritos inferiores ainda se acham completamente impregnados dos fluidos terrestres, logo, são matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio etc., sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrenos estão depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Para progredir, a alma necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada seria para vós, ou, melhor, não a poderíeis conceber. O perispírito, para nós outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente, pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente, pela vossa alma. Daí, a infinita variedade de médiuns e de comunicações. Resta agora o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do perispírito. Isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Só falta uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser marchar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não avanceis mais quanto a este aspecto, pois se trata de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós, eu também não indague. Vós pesquisais o perispírito, nós outros, agora, pesquisamos a alma. Esperai, pois. Lamenais. Assim, espíritos que consideramos adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Como poderíamos fazê-lo? É, portanto, perder tempo querer perscrutar o princípio das coisas que, como foi dito em O Livro dos Espíritos, questões 17 e 49, está nos segredos de Deus. Pretender investigar, com auxílio do Espiritismo, o que ainda não é da alçada da humanidade, é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo, é fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. O essencial é que o homem aplique o Espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente, tudo mais não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não o faria avançar um passo. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Os espíritos que ditaram o livro que lhes traz o nome demonstraram a sua sabedoria,
mantendo-se, no tocante ao princípio das coisas, dentro dos limites que Deus não nos permite ultrapassar, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade